Vamos iniciar nossa aula de Sistemas Estruturais 1 para técnica de edificações. Meu nome é Vanderlei. Na aula de hoje, vamos falar sobre detalhamento de estrutura de concreto armado, especificamente sobre o quantitativo de materiais. Como objetivos da aula de hoje temos extrair informações do projeto de estrutura de concreto armado. O levantamento quantitativo é uma etapa preliminar ao orçamento de um projeto. É durante essa etapa que se determina as quantidades necessárias para a realização de cada um dos serviços que farão parte de sua execução, para a partir daí começar a preparar um orçamento organizado. É preciso muita atenção e precisão ao fazer essa quantificação, já que por muitas vezes é um serviço realizado de forma manual, então isso acaba aumentando a possibilidade de erros. Em suma, para um projeto estrutural é fundamental a correta leitura e interpretação do projeto. Isso se reflete na extração dos quantitativos necessários para a execução do projeto em si. E é fundamental, principalmente, para o orçamento desse projeto. Em um projeto de concreto armado, a gente tem que extrair algumas informações que são fundamentais. Por exemplo, o volume de concreto necessário para a execução, a área de formas, ou seja, a área de madeira necessária para a execução, e por fim, a área de aço necessária, o quanto de aço que minha estrutura vai necessitar. Então, todas essas informações eu tenho que extrair a partir da leitura e interpretação do projeto de estrutura de concreto. Para o volume de concreto é muito simples a sua determinação, que é basicamente determinar o volume de um prisma, uma vez que os elementos de concreto armado eles são, em sua maioria, prismáticos e irregulares. Então, para o pilar, o volume se dá pela multiplicação da sua largura, seu comprimento e sua altura. Da mesma forma, o volume da viga é dado pela multiplicação da sua largura, seu comprimento e sua altura. As lajes da mesma forma, largura, comprimento e altura. Tudo isso multiplicado. Outra informação fundamental que a gente tem que extrair é a área de formas. Essa área de forma é a área de madeira necessária para a sua construção, tanto de pilares, vigas e a laje. Para a área de forma da laje é muito simples a sua determinação. Nesse caso aqui, para lajes maciças, a gente tem que a área de forma necessária para a laje é só multiplicar largura pelo comprimento, ou B vezes H. Então, a área de forma da viga é só multiplicar essas duas dimensões. Para a área de forma dos pilares, é muito simples também a sua determinação. Nesse caso aqui, a gente vai ver a determinação da área de forma básica, sem o quantitativo dos pontaletes, dos acessórios necessários. Vamos determinar só a área de madeira para fechar o contorno do pilar. Dessa forma, a fórmula necessária para determinar a área de forma do pilar é simples. É basicamente o perímetro vezes a sua altura. Então, é uma forma que a gente não precisa nem decorar, porque é só somar essa dimensão mais essa, mais essa, mais essa e multiplicar pela altura do pilar. No caso de pilares retangulares, a nossa fórmula é simples. É 2 vezes a largura mais 2 vezes o comprimento vezes a altura do pilar. Então, com isso, eu tenho a área de forma total do pilar. Já para as vigas, o que eu quero determinar é essa área de forma aqui necessária para concretagem da minha viga. Então, como é que eu faço? É só multiplicar também o perímetro pelo comprimento. Então, o que vai ser o perímetro da viga aqui? Eu tenho duas situações, eu tenho uma viga de borda e uma viga interna. A viga de borda é aquela viga que vai na lateral. Então, qual que vai ser esse perímetro? Vai ser essa lateral, mais essa lateral, mais essa lateral. Com a diferença que nessa lateral aqui, ó, eu tenho que descontar exatamente a altura da laje. Então, para a viga de borda, a área de forma vai ser igual 2 vezes a altura da viga, que a altura da viga está aqui, mais a largura da viga, está aqui, menos o desconto da laje, isso para a viga de perímetro. Isso tudo aqui, entre parênteses, vezes o comprimento da viga. Então aqui, como é que funciona? 2 vezes a altura da viga, mais a largura, menos a altura da laje. Esse é o perímetro.
vezes o comprimento. Então eu tenho aqui a área de forma da minha viga de borda. Quando é uma viga interna, eu tenho que fazer então, o desconto duplo da altura da laje, porque eu vou ter laje desse lado e laje desse lado. Então eu tenho que ter dois descontos. Então vai ser 2 vezes a altura da viga, mais BV, menos 2 vezes a altura da laje. Então eu tenho que descontar esse lado aqui também. Tudo isso vezes o comprimento total da viga. Então, dessa forma eu encontro a área de forma para a viga interna. Para determinar o valor da área de aço de estrutura, eu tenho que primeiro construir uma tabela de resumo de todos os elementos e depois construir uma tabela de resumo geral. Normalmente, essas tabelas elas já estão incluídas no projeto estrutural, mas para a gente entender melhor a leitura, como é que funciona, é importante que a gente construa uma também a partir do zero. Então, dessa forma aqui, eu vou explicar para vocês como é que funciona a tabela. Primeiro aqui, a tabela de resumo para cada posição de aço. Na primeira coluna, eu tenho os elementos. Então, nesse caso aqui, é a viga 1. Na segunda coluna, eu tenho o tipo do aço. Pode ser CA50 ou CA60. Normalmente, para estrutura de concreto, o aço CA60 é o de 5 mm e 4,2 mm, usado para estribo. Os demais aços, a partir de 8 mm, são todos CA50. Na terceira coluna, eu tenho a posição dos ferros. Então, esse aqui é o número de cada ferro que eu tenho na minha viga 1. Na quarta coluna, eu tenho a bitola ou o diâmetro da armadura. Na quinta, eu tenho a quantidade. E na sexta e sétima, o comprimento, sendo que na sexta é o comprimento unitário. Vamos prestar atenção aqui que é muito importante. O comprimento unitário, nesse caso, é em centímetros para a tabela de cada elemento. Então aqui é em centímetros e aqui é em centímetros, porque é como o projeto ele é detalhado. Todo o projeto de estrutura de concreto armado ele é detalhado em centímetros. Construída essa tabela, agora vemos a outra tabela, que é uma tabela de resumo geral, onde ela possui o resumo de todo o aço que possui aquela prancha, todos aqueles elementos. Então, esse resumo é por diâmetro de armadura. Então, aqui eu tenho 4.2, 5, 6.3, 8, 10, 12,5 e 16. Então, cada elemento desse possui o seu comprimento e o seu respectivo peso. Então, aqui na coluna 1, tipo do aço novamente, na coluna 2, o diâmetro, na coluna 3 o comprimento, só que importante notar que aqui o comprimento já é em metros. Por quê? Porque a partir desse comprimento em metros que eu determino o peso do meu aço, que é o que tem aqui na quarta coluna. Nessa linha aqui, na quinta linha, eu já faço o resumo geral do aço CA60 e do aço CA50. E aqui mais uma coisa importante, como é que eu transformo daqui do comprimento das barras em peso? Para isso, basta utilizar essa tabela aqui de peso linear das barras para a construção civil. Então, por exemplo, a bitola de 4.2, que é o aço CA60 normalmente utilizado, ela tem um peso linear de 0,109 kg por metro, ou seja, cada metro da barra de 4.2 ela tem 0,109 quilos. Agora outro exemplo, barra de meia polegada ou 12,5 milímetros. Ela tem 0,963 quilos por metro, ou seja, quase 1 quilo por metro. Então a barra de 12 metros, aproximadamente 12 quilos também. Então nessa tabela aqui, como é que eu transformo aqui 97 metros para 15 quilos? Então esse é o aço de 5 milímetros. É fácil. Basta eu multiplicar o comprimento pelo peso linear. Então são 97 metros vezes o peso linear da barra de 5. Barra de 5, 0,154 vezes 154. Então peso total é igual a 14,928 quilos, ou seja, aproximadamente 15 quilos. Com isso, a gente pode começar o nosso exemplo 1. Para a estrutura abaixo, determine o volume total de concreto e a área total de formas.
Dado. Considere o comprimento das vigas sendo de face a face com os pilares, ou seja, o comprimento dessa viga, 3, é daqui até aqui. Comprimento da viga, 2, é daqui até aqui. Já os pilares, eles têm comprimento de 3,5 metros. Então, eu tenho que determinar o volume de concreto e a área de forma total. Vamos lá, passo a passo. Começando com o volume de concreto. Como é que eu faço? Vou começar pelos pilares. O volume dos pilares é o quê? São as dimensões dos pilares vezes a altura. Para o pilar 1, ele tem 15 centímetros de largura, 30 centímetros de comprimento. Só que aqui o volume é sempre dado em metro cúbico, então eu tenho que transformar para metro. Então é 0,15 metros vezes 0,30 metros vezes a altura, que é 3,5 metros. Então, no total, 0,1575 metros cúbicos. Dessa mesma forma, eu repito os passos para o pilar 2, 3 e 4. Pilar 2 tem 15 por 40, ou seja, 0,15 metros por 0,40 metros vezes 3,5. Então, eu obtenho aqui os valores para cada um deles. Feito isso, é só somar o valor total. Então, para os pilares eu tenho 0,7595 metros cúbicos. Para a laje, tem aqui a fórmula. Então, é só multiplicar as dimensões, que é 3,16, que está aqui, que é essa dimensão, vezes a outra dimensão, que é daqui até aqui. Então, essa dimensão aqui, ela é igual a 2,93, que é igual ao quê? 2,68 mais 25. Vezes a altura, que é 12 centímetros, ou 0,12 metros. Então, o volume é 1,111 metros cúbicos. Então, o volume total da laje, como só tem uma, é igual a 1,111. Continuando, para as vigas, é só multiplicar as dimensões que eu tenho nas vigas pelo comprimento dela. Então, para a viga 1 ela tem 15 por 35, ou seja, 0,15 vezes 0,35 vezes o comprimento dessa viga. Como eu falei, o comprimento da viga é de face a face, que é daqui até aqui. Então, é 2,68. Então, aqui o volume é 0,1407 metros cúbicos. Fazendo a mesma conta para as demais vigas, viga 2, 3 e 4, eu obtenho também os valores de volume para cada uma dessas vigas. Somo todos esses valores e obtenho o valor total do volume das vigas, 0,6265 metros cúbicos. Beleza, e agora determino o volume total. Então, o volume total é o volume total dos pilares, mais o volume total da viga, mais o volume total da laje. Somando todo mundo, eu tenho que o volume total é igual a 2,497 metros cúbicos. Esse valor que a gente encontrou aqui do volume de concreto, do ponto de vista prático, não existe, porque como você vai conseguir 2,497 metros cúbicos? Você não pede isso na concreteira, então você tem que ter um valor exato. Eu coloquei esses valores aqui com 4 casas, só para a gente conseguir fazer os exercícios e saber se está acertando, se está errando. Mas assim, na prática, esses valores vocês devem arredondar. Então, 2,497 metros cúbicos é igual a 2,5 metros cúbicos. Não faz sentido a gente usar esse valor na vida prática, de 2,497. Temos que usar esses valores arredondados. Mas aqui, para o exercício, vamos utilizar assim dessa forma. Encontrei o volume, agora determina a área de forma. Primeiro eu vou fazer a área de forma dos pilares. Tem aqui a fórmula que a gente já viu. Área de forma do pilar 1. O pilar 1 ele tem 15 por 30, então é 2 vezes a largura, 0,15, mais 2 vezes 0,30. Tudo isso vezes a altura do pilar, 3,5 metros. Então, aqui a área total de forma do pilar é igual a 3,15 metros quadrados. Fazendo isso para os demais pilares, eu somo todo mundo e tenho que a área total de forma dos pilares é 14,14 metros quadrados.
Agora eu passo para as lajes. A laje é o mais fácil que tem, é só multiplicar a largura pelo comprimento. Então a gente já determinou a largura e o comprimento no exercício anterior, 3,16 vezes 2,93, 9,2588 metros quadrados. Agora para as vigas. Todas as vigas aqui nesse caso, elas são vigas de borda ou do perímetro. Então eu utilizo essa fórmula. Se fosse viga interna, eu utilizaria outra fórmula. É importante que vocês prestem atenção a fazer esses cálculos. A área de forma da viga 1 é 2 vezes a altura. Qual que é a altura da viga? Viga 1, 35. Então a altura 0,35. Mais a largura, que é 15, 0,15. Menos a altura da laje, que é 0,12. Vezes o comprimento total da viga, de face a face, 268. Então, eu tenho que, para a viga 1, a área total de formas é igual a 1,9564 metros quadrados. Fazendo o mesmo procedimento para as demais, eu encontro a área de forma equivalente, somo todo mundo e encontro a área de forma total para as vigas. Agora, só é determinar a área total, que é a área total do pilar, mais a área total da viga, mais a área total da laje. Somo todo mundo, tenho que a área total de formas é 31,9845 metros quadrados. Então, esse valor aqui, do ponto de vista prático, da mesma forma, não faz nenhum sentido. Então, a gente tem que arredondar. Então, esse valor aqui é de 32 metros quadrados. Mas nos nossos exercícios, vamos utilizar esse valor aqui dessa forma. Mas na vida prática de vocês, vocês vão utilizar assim, arredondado. Então, com isso, a gente finalizou esse exercício. Encontramos a área total de formas, 32 metros quadrados, e o volume total de concreto, de 2,5 metros cúbicos. Agora podemos iniciar o exemplo número 2. A imagem abaixo representa o detalhamento de elementos estruturais em concreto armado. Com base na simbologia de projeto, complete a tabela de aço. Então, como é que a gente preenche essa tabela? Primeiro, colocamos o elemento. Aqui nesse caso é a V1. Começamos aqui preenchendo primeiro, identificamos a posição. Então vamos começar da posição número 1, claro, né? Então a posição número 1, ela está aqui, ó. Posição 1. Qual é o tipo de aço da posição 1? Barra de 8. Barra de 8, como a gente viu naquela tabela que a gente viu antes, é o aço CA50. Como está marcado aqui, 8 milímetros, CA50. Tipo do aço, CA50. Qual que é a bitola? 8 milímetros. Qual a quantidade? 2. Comprimento unitário? 350. E o comprimento total? Basta multiplicar o comprimento unitário pela quantidade. Então, 700 centímetros. E com isso a gente vai preenchendo o dado dos demais ferros. Então vamos à próxima posição. Posição número 2. Onde é que ela está? Está aqui. Só que tem que prestar atenção. Então tem um N2 aqui e tem um N2 aqui também. É o aço de 10 milímetros. Bitola 10 milímetros. 10 milímetros, de acordo com aquela tabela, é CA50 também. Qual que é a quantidade? Então 2 aqui e 2 aqui. Então são 4 aços. Qual que é o comprimento? 160. E agora é só preencher essa tabela para as demais posições. Onde eu tenho aqui N3, a bitola é de 10 milímetros, a quantidade eu tenho duas barras, o aço é CA50, porque é 10 milímetros, comprimento unitário 565 e comprimento total. Só multiplicar o unitário pela quantidade. Outra posição, N4, está bem aqui, ó. Então são 29 N4, o diâmetro é de 5 milímetros, CA60, comprimento unitário 96 e comprimento total. É só multiplicar o comprimento unitário pela quantidade. E por último, N5. N5 são duas barras, é porque uma de cada lado, então são só duas barras. Diâmetro de 4,2 milímetros, então CA60, comprimento unitário de 540 e um comprimento total 540 vezes a quantidade, 2. Com isso, temos a nossa tabela magicamente preenchida, igual está aqui. Agora, exemplo 3. Da mesma forma que no exemplo 1, tem um detalhamento de estrutura de concreto e eu quero que complete a tabela. Só que eu trouxe isso aqui por quê? Porque aqui nós temos um pilar de exemplo. Então, qual que é o elemento?
Aqui a gente tem um pilar 4. Então, é P4. Qual a posição? Vamos começar aqui, logicamente, né? Dá 1. Onde é que está N1? Está bem aqui, ó. Nessa posição, o aço é de 10 milímetros. Então, tem aqui 10 milímetros. Então, o tipo do aço é o CA50. Qual que é a quantidade? São 6 barras. Qual que é o comprimento unitário? 318 centímetros. E o comprimento total? 1908 centímetros. Então, a gente prossegue com a posição N2. Vamos identificar ela aqui no projeto. N2 são as esperas, igual está aqui. Então, espera de 10 milímetros, logo CA50, quantidade 10, comprimento unitário 66 e o comprimento total 660 centímetros. E para as demais posições N3 e N4, é só a gente preencher aqui magicamente também o restante da tabela. E agora exemplo 4. A imagem abaixo apresenta a tabela com detalhes das peças a serem cortadas para cada posição de aço da viga 1, igual no exercício anterior, e pilar 4. Eu quero que você construa a tabela de resumo para todo o projeto. Então, cada tabela dessa, detalhe, cada prancha apresenta uma tabela de resumo. Como é que a gente faz isso? Como eu já expliquei, essa tabela é separada por bitola. A gente começa com a bitola ou diâmetro de menor valor, no caso aqui 4.2. Então 4,2 a bitola, 4,2 é um aço CA60. Qual o comprimento total de aço de 4.2? Eu tenho aqui 1080 nesse caso, e eu não tenho mais nenhum aço de 4.2. Então, é 1080 centímetros de aço 4.2. Só que aqui está em metros. Então tem que ter muita atenção a esse detalhe. Então aqui eu passo o valor em metros. 10,8 metros. Qual o próximo diâmetro? 5 milímetros. 5 milímetros eu tenho esse e esse. Então vamos começar. Para 5 milímetros eu tenho 27,84 mais 29,87 mais 7,25. Isso tudo dá 64,96 metros. Agora o aço de 8 milímetros. 8 milímetros é CA50. Qual o comprimento total que eu tenho? Então eu tenho esse aço aqui de 8 milímetros e só. Então é 7 metros. Só isso. E agora o aço de 10. O aço de 10 aqui a gente tem mais. Tem esse e esse. Aço 10 milímetros. CA50. Qual o comprimento total? É só você somar 6,40 mais 11,30 mais 19,08 mais 6,60, que dá 43,38. Ok, eu já preenchi aqui cada um deles. Agora como é que eu faço? É só multiplicar esse valor aqui, que é o comprimento, vezes o peso linear encontrado na tabela, para aço 4.2, 5, 8 e 10. Igual está aqui. 4.2, 5, 8 e 10. Então, multiplico esse valor pelo comprimento total lá, eu encontro o peso por metro de cada barra. Multiplicando 0,109 vezes 10,8, eu tenho que o peso é de 1,18. Multiplicando 64,96 vezes 0,154, eu tenho que o peso é igual a 10 kg. Exato. Multiplicando 7 vezes 0,395, eu tenho que o peso é igual a 2,76. E por fim, multiplicando 43,38 vezes 0,617, eu tenho 26,76. Agora basta somar os pesos que são na mesma classificação, CA60 e CA50. Somando CA60, eu tenho que o peso total aqui é de 11,18. E o CA50 é 29,52. Pronto, eu construí a tabela de resumo de aço para todo o projeto. Porque na prática, esse valor aqui é o valor que você vai solicitar para o fornecedor. Então, não interessa para ele saber
O que que ele tem aqui nessa tabela de resumo? A não ser que você peça o aço já cortado e dobrado, etc. Mas o que importa são esses valores finais aqui do peso de aço. Com isso você vai ter uma ideia geral de quanto de aço você vai precisar na construção, quanto você vai pedir. E finalizamos mais esse exercício.